Bom dia, pessoal do Camarão. Vamos aqui tomar o nosso cafezinho com camarão, conversar a nossa jornada lucratividade. Estou direto aqui da escola. Tá? Sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de Camarão. Bom dia a todos os colegas produtores, consultores, fornecedores, alunos, todo o pessoal do Camarão. Tá? Hoje nós vamos iniciar uma etapa seguinte, né, do nosso trabalho de comunicação, de aprendizado aí com vocês, tá? E isso é baseado no que... Bom dia, Gabriel, bom dia os colegas que estão entrando aí na nosso cafezinho com camarão, tá? E quando nós falamos nas aulas anteriores, na comunicação anterior, a gente estava falando... Bom dia, Gabriel. Você fala de onde, Gabriel? Você é produtor, de qual região, fornecedor, tá? Quando a gente estava falando sobre a importância do trabalho, ficou claro a questão bioeconômica e bioecológica. E agora nós estaremos falando, o próximo passo é como que a gente vai caracterizar o problema e buscar a solução em conjunto com os colegas, né? Hoje nós estamos aqui com os nossos apoiadores, né? Eu consegui recuperar o trabalho, tá? Está em Russas. Legal, Gabriel. Engenheiro de pesca. Então, estamos aqui com os colegas que estão apoiando essa etapa da atividade, são os fornecedores, e nós vamos falar lá na frente a importância da questão dos fornecedores no trabalho, né? E isso me fez recordar a aula anterior, na semana passada, quando estávamos falando da importância, e quando a gente estava conversando com os colegas aqui da região, tá? Da região de Itaescola, região do fronteira aqui, Bibiribe com Fortim. E aí eu fazendo um resgate histórico de como que iniciamos lá em 98, 99, para criar uma estrutura aqui no Brasil, para começar a trabalhar com doença. E na cabeça dele, e a gente entende, né, as pessoas, cada um tem uma sua tipo de pensamento, né, de acordo com suas limitações, encontrar o problema talvez fosse semelhante a construir uma solução, tá? E o cafezinho aqui tá... Por que isso eu estou resgatando essa informação? Porque uma das etapas do trabalho, do aprendizado que tivemos naquele primeiro momento com a NIM, com a mancha branca, e que nós estamos construindo hoje, é caracterizar o problema. Para caracterizar o problema, nós vamos precisar das ferramentas de diagnóstico. É sobre isso que eu vou falar hoje de uma forma mais resumida. Só esfriar um pouquinho aqui. De uma forma mais resumida, nós vamos conversar um pouco das ferramentas de diagnóstico, tá? Mas antes de você ter a noção da importância das ferramentas de diagnóstico, do seu papel dentro do setor, para compreender como que você vai utilizar essa ferramenta de diagnóstico, eu queria resgatar um pouco do que ele falou, porque ele disse, não, professor, mas você descobriu a NIM, descobriu a mancha branca, mas não encontrou a solução. E aí eu fiquei pensando, né, como que eu ia já ter um trabalho danado para montar aquela estrutura de trabalho. Ele não tem muita noção do esforço, né, que teve naquele momento, o esforço que estamos tendo agora, e talvez ele imagine que é uma solução mágica, assim, né? Mas para ele a solução foram os produtores que encontraram aqui na região. Foi baixar a densidade para 5 metros quadrados. Então, a solução para ele foi essa, né? A solução para a nossa cabeça é outra. A solução para os colegas fornecedores de produtos, de insumos, consultores, é outra. Mas por isso que a gente está construindo esse trabalho em conjunto com todo o setor.
Tá? Nós estamos nesse passo a passo. Hoje eu vou fazer um breve resumo e eu vou começar a trabalhar nas próximas semanas nessa questão das ferramentas de diagnóstico, ao mesmo tempo que a gente está construindo a estrutura, né? Tem uma burocracia ainda que eu não venci, que é da compra dos equipamentos lá com a fundação. Estou botando de pouquinho em pouquinho para não esfriar o café. E aí eu fiz essa introdução para vocês terem uma noção do que uma coisa é caracterizar o problema, a outra coisa é construir a solução. São duas coisas diferentes. Imagina que a gente vai no médico, o médico vai tentar caracterizar qual é o problema que está acontecendo com você, para depois começar a construir uma solução com você. Você também faz parte da construção da solução do médico. Não adianta o médico fazer uma prescrição de todo um manejo da sua saúde se você não tem aquele comprometimento em seguir aquelas recomendações, só diminuir aqui, tá? Aquelas recomendações que o médico passou. Então, do mesmo jeito é a gente aqui no camarão. Mas por que a gente está tentando construir uma solução, caracterizar uma solução? Porque a gente quer o aumento da lucratividade do negócio. Eu sei que todo mundo está dentro do setor, está querendo ganhar mais dinheiro. Só que no meio do caminho vão aparecer esses obstáculos, que vai ser diferente de acordo com a característica de cada um. Tem a individualidade de cada projeto, de cada sistema de produção, e é sobre isso que a gente vai tratar, né? Apesar de trabalhar no grupo, em um formato híbrido, né? Em um formato de comunicação remota, no formato de apoio ao camarão presencial, nós temos a individualidade do problema, da solução. Muitas vezes são parecidas, né? Mas existem as individualidades de cada caso, né? Então, para isso existem as ferramentas de diagnóstico, para a gente poder ir construindo a melhoria desse sistema. Eu vou dividir ela. Depois nós vamos, aqui como é um bate-papo mais informal, só um cafezinho tranquilo, mas depois nós vamos trabalhar essa parte de uma forma mais intensiva, tá? Essa vai ser a base da escola. Uma base importante são as ferramentas de diagnóstico, porque a partir dessas ferramentas de diagnóstico que nós vamos construir um conhecimento, uma sabedoria para aumentar a nossa lucratividade diante daquele cenário, né? E aí nós iniciamos esse trabalho lá em 98, 99 com as primeiras construções das primeiras ferramentas de diagnóstico aqui no Brasil. Então teve um centro de diagnóstico que vai fazer parte do nosso trabalho, tá? Então, chamar atenção sobre isso. Uma atenção importante. Nós temos as ferramentas presuntivas e as ferramentas confirmatórias. As ferramentas presuntivas, né, nós, em um determinado momento dessa nossa jornada, nós treinamos uma equipe aqui na região leste do Ceará e outra equipe na região próximo de Natal. Então, principalmente a equipe aqui do leste do Rio Grande do Ceará, né, na região de Aracati, e indo no Bacia do Jaguaribe, eles continuam fazendo o trabalho do ponto de vista privado. E isso é importante nesse momento e agora a gente pretende ampliar. Então, nesse grupo de ferramentas presuntivas, nós vamos falar de quatro itens importantes que nós vamos trabalhar, tá? A primeira coisa, nós estamos tentando consertar o nosso sistema de informação. Somzinho da galinha. E como é que está aí na sua fazenda? Aqui no vizinho tem uma galinhazinha, acho que ela colocou um ovo agora, o cara já ganhou aí o café da manhã. Então ela faz uma propaganda danada quando coloca o ovo, né? Está escutando? Então, voltando aqui às nossas ferramentas, né? A primeira, nós estamos buscando corrigir o nosso sistema de informação.
por questões de atualização do Windows, coisas que eu preciso aprender como é que faz isso aí e pedir apoio dos colegas. A primeira parte nós vamos trabalhar com a comunicação com vocês para identificar você. A gente precisa saber qual o seu nome, né? Eu sou o Zé, tenho uma fazenda na cidade tal, no estado tal, ela tem esse tamanho, tem tantos viveiros, e aí nós vamos começar esse processo de identificação. Semelhante ao médico, né? Quando você vai conversar lá com o médico precisa identificar quem é você. Então, é um sistema de saúde padrão que nós estamos adaptando para a nossa realidade para começar a aprender como melhorar essa situação. Né? O médico existe porque a gente precisa melhorar a nossa vida. O sistema da escola existe para a gente melhorar as nossas condições de produção. Então, nesse sistema de identificação, nós vamos trabalhar via remoto e aí vamos, um colega lá do Maranhão, pode ser uma situação diferente da Bahia, diferente do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Né? Então, cada um tem uma característica, uma identificação, uma identidade. Né? Cada um tem uma identidade do projeto e a identidade da pessoa que é importante no processo de construção desse trabalho, a identidade. Né? Saber quem é você, como é o seu projeto, onde está localizado. Então, essa é uma parte. Após essa parte, também fazendo parte do grupo ali das presuntivas, nós vamos começar a entender, né, e baseado nos seus relatos, tá? O registro, que eu denomino, né, registro de ocorrência dos problemas. Então, deixa eu organizar aqui. Esse registro de ocorrência dos problemas, com ele nós vamos começar a criar uma distribuição espacial. Né? Em cada cidade, cada município, cada estado nós vamos compreender qual é o tamanho do problema e a qualidade dele e no tempo. Um problema que acontece na estação chuvosa é diferente da estação seca e é diferente de uma cidade para outra, de um viveiro para outro, mas a gente, a partir desse registro de ocorrência, nós vamos começar a melhorar a distribuição espacial e temporal do trabalho que nós precisamos fazer. Isso, só resgatando historicamente, foi importante quando lá em 2011, 2010 para 2011, nós começamos esse trabalho com o PSF Camarão. E naquele momento, nós começamos a observar, já no final de 2010, já no começo de 2011, né, a quantidade de registro de queixa, de problema, com os produtores da região sul do Rio Grande do Norte. E aí, baseado nessa ocorrência, né, nessa queixa dele, nós montamos uma equipe, né, a gente tinha basicamente uma equipe de alunos e alguns apoio de alguns fornecedores, e por isso que eu volto aqui à importância do trabalho com os fornecedores. Nós estamos buscando conversar com outros colegas fornecedores de produtos, de insumos, né? Porque às vezes o problema pode estar na pós-larva e você não consegue caracterizar bem aquele problema. E aí com isso você não consegue construir a melhor solução, gasta tempo, gasta energia com probiótico, com ração. Então por isso que é interessante essa parceria, essa comunicação entre os fornecedores. Tá? Então saliento novamente a importância do trabalho junto com eles. Né? Eu consegui corrigir aqui, né? Então, o pessoal aí que está apoiando o nosso trabalho desde o início. E lá, naquele 2011, a gente conseguiu dar um apoio maior ao trabalho de acompanhamento dos produtores que estavam na região sul do Rio Grande do Norte, que já estava com perda de saúde, com algumas questões patológicas acontecendo, e a gente não sabia o que era que estava acontecendo. Então, para isso, a gente precisou
se deslocar para lá, pegar o camarão, começar a estudar o camarão, começar a avaliar essas questões que estavam acontecendo com o camarão daqueles produtores naquela região. Então foi necessário, e aí daí a importância deles registrarem essa ocorrência. Tá? Outro fator importante que é relativamente simples, que a gente começou a construir naquele momento e vamos buscar resgatar, é que toda semana, como vocês sabem, a gente tem as biometrias nas fazendas. E com essas biometrias na fazenda, a gente começou a criar um formulário para que pudéssemos, naquele momento que a equipe de biometria da fazenda estava pesando e verificando o camarão, a gente pudesse quantificar e qualificar algum sinal, alguns sintomas que eles estavam observando naquela população de camarão, daqueles viveiros especificamente. Então a gente denominou de biopatometria. Então isso também nós vamos resgatar. Estou fazendo um resumo só para vocês terem uma noção aí do fluxo do trabalho. Daqui a pouco a gente vai entrar na prática, né? Nós vamos falar muito na parte teórica nessas próximas semanas, depois vamos entrar na prática. Então, identificar quem é você, onde você se encontra, como é o seu projeto, registrar a ocorrência, saber o que está acontecendo em cada região, em cada momento. Na biopatometria, a gente avaliar que tipo de lesão, que tipo de alteração está acontecendo com aqueles camarões naquele viveiro especificamente. Então a gente já tem um histórico da identidade do produtor, da identidade da fazenda, das ocorrências que estão acontecendo mensalmente e do que está acontecendo com o camarão. Aí a gente começa a criar, os recursos são escassos, a gente não tem recurso infinito para poder apoiar, mas com essa informação básica a gente já começa de alguma forma, dependendo da região onde você se encontra, conseguir que alguém consiga visualizar aqueles camarões em uma análise a fresco. E aí nós vamos trabalhar isso também. Pode ser na sua própria propriedade ou então em um grupo de propriedade. Você conseguir ter um técnico para analisar essas lesões, essas alterações, e a gente denomina de análise a fresco essas medidas, tá? Então, na análise a fresco, nós vamos avaliar os principais órgãos, os principais tecidos, e baseado nisso a gente começa a ter uma noção com as informações anteriores do que pode estar acontecendo com o camarão, né? Dado que a gente já tem um histórico daquela compreensão patológica do que estava acontecendo anteriormente. Então, na análise de hepatopâncreas, de brânquias, de trato digestório, de hemolinfa, na parte externa, se a gente já conhecer aquela doença previamente, fica mais fácil avaliar se é aquilo ou aquilo outro, tá? Mas ainda não tem uma questão confirmatória. A gente não tem uma certeza 100%. Mas não precisa ter essa certeza 100%. A gente precisa ter uma noção do que é possível fazer naquela fazenda, naquele momento, daquela população, sobre o que está acontecendo ali e do ponto de vista econômico, o que nós podemos construir de solução. Imagina que a gente está na região Nordeste toda, com um monte de cidade, com um monte de produtores, e a gente tem um tempo correndo contra o nosso manejo, contra o nosso processo de gestão da saúde. Então, isso vai ajudar na construção da solução, em caracterizar o problema, qual tipo de solução que muitas vezes, né, no atendimento ali primário, secundário, a gente, do ponto de vista básico, conseguimos fazer uma solução, né? Como o rapaz falou, né? Até uma troca de água, de repente pode ser uma solução. Então, às vezes, a coisa é mais simples, mas a gente precisa estar acompanhando. Tá? E para isso é importante a participação de todos, né? Voltando lá ao colega, né? Muitas vezes eles não têm a noção do tamanho
desse trabalho. Por isso que demora para implantar. Então, somente esses 4 pontos a gente já tem uma noção da análise presuntiva. Mas nós não podemos ficar presos somente a essas 4 avaliações simples. Nós precisamos avançar nesse trabalho. E aí o resgate da análise histopatológica de uma forma rotineira. Então, nós iremos falar bastante da análise histopatológica, porque vai ser a base do trabalho da Escola de Camarão. Então, na Escola de Camarão, né, tem um trabalho lá do programa de saúde, nas fazendas de Camarão, a gente vai compreender que tipo de problema está acontecendo naquele camarão do Zé, do João, da Maria, e o que é que a gente pode construir de solução. Para compreender o que é que está acontecendo, a gente precisa entrar dentro do camarão, percorrer por todos os órgãos, tecidos, avaliar as lesões, as alterações, e quem permite isso é a análise histopatológica. O que o produtor precisa saber? Ele precisa saber dessas 4 que eu falei anteriormente. Tá? Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Eu estou no cafezinho, para não perder o raciocínio, tá? Eu estou tentando aqui construir esse resumo das ferramentas. Depois a gente volta aqui para o bate-papo. Então a gente tem as 4 análises e para quem está dormindo, vamos acordar, tá? Bom, e para voltar lá na histopatologia, o produtor, ou o colega consultor, ou o colega fornecedor, uma parte importante do trabalho é ele ter a noção de como fixar o camarão, como que ele vai matar o camarão, como que ele vai preparar o camarão para enviar ao laboratório. Então a gente vai aprender como que vai construir a solução de Davis, como que vai preservar, como é que ele vai fixar, né, o camarão, quais são as partes, a quantidade, a identificação, como é que ele vai enviar, como que esse material vai chegar no laboratório e vai ser processado, que tipo de interação, que tipo de resposta nós vamos ter nessa comunicação para caracterizar melhor o que é que está acontecendo com aquele camarão, com aquela população, daquele viveiro, daquela cidade. Né? Então, isso nós vamos trabalhar bastante em relação a isso. Mas a análise histopatológica, muitas vezes sozinha, ela não conclui tudo, né? Ela é muito sugestiva, a gente pode chegar a quase 100%. Será interessante a gente aliar isso com análise da biologia molecular. Então, a gente vai ter uma alteração que é muito sugestiva da presença da mancha branca, da NIM, de uma vibriose, de uma outra coisa nova, e a análise de biologia molecular, PCR, né, o PCR normal, quantitativo, vai ajudar a fazer com que a gente verifique, confirme que temos aquele vírus que já é conhecido ou não, se esse vírus, né, com outras análises, né, complementares a essa, se modificou, que tipo de alteração ele está tendo, se essa alteração nós podemos encontrar uma solução em um trabalho de larvicultura, em um trabalho de biotecnologia, que tipo de solução a gente pode adotar, que tipo de acompanhamento a gente pode adotar. Né? Lembra que a gente, por 2 momentos, nós somos meio que pego ali de principalmente de surpresa, que foi 2002, por ali, 2001, com a Anin. No outro da mancha branca nem tanto. Mas nesse estágio que nós nos encontramos, né, o nosso setor, não é interessante a gente se pega assim de surpresa com uma nova doença, com uma coisa maior. Por isso que é a questão do acompanhamento, por isso que está ali aprendendo, cada um vai aprendendo no seu ritmo. Né? E aí nós vamos estar com a histopatologia e o PCR, né, e as outras ferramentas moleculares, buscando construir esse trabalho, além da microbiologia. Na microbiologia vai ajudar muito, porque hoje a gente tem muita tecnologia de probiótico, de prebiótico, de simbiose, e vamos tentar conversar com o pessoal que está na ciência, que está na tecnologia, que está lá atuando diretamente com essas ações para verificar o que está acontecendo aí com você.
né? Com o João, com o Zé, com a sua identidade. Né? Lembra que você fez lá, num primeiro momento, a identidade, a sua identidade, quem é você, qual é o seu projeto, qual é a sua característica, e a gente foi construindo um histórico de aprendizado com você, com o seu trabalho. Depois você está dentro de uma região, e aí nós vamos construir aquela identidade da região. Depois está dentro de um estado. Nós vamos construir aquela identidade no estado. E acompanhar isso. E acompanhar continuamente. Então, a construção dessa solução, em alguns momentos, nós tivemos uma despesa, um custo de tempo e de muito dinheiro, construindo solução baseada em problemas dos outros. Da Ásia, do Equador, do México, não com os problemas que a gente tínhamos aqui no Brasil. Então a gente tinha que buscar uma solução para mancha branca, mas a gente tinha NIM junto. Então a gente construiu uma solução para mancha branca e começou a complicar a solução para NIM, para a vibriose. Então a gente precisa caracterizar o que a gente tem, por isso que a identidade é importante, construir a solução para aquela nossa realidade, de acordo com as nossas condições, em um grupo, em uma comunidade. Lembre que sempre eu estou lá buscando a questão da construção da comunidade. Então, nas próximas semanas, nós estaremos falando bastante dessa questão das ferramentas de diagnóstico, porque com ela iremos começar a avaliar que tipo de problemas temos ou não temos, ou acompanhar melhor a condição de saúde do animal, para construir as melhores soluções. Então isso é um passo a passo, né? Lembra no médico, né? A gente, antes de abrir a porta, a gente tem lá que se identificar, conversar, né? Tem aquela entrevista, uma anamnese, e nós vamos trabalhar bastante com isso também, e começar, baseado na identidade daquele paciente, compreender que tipo de solução é a melhor para ele. Às vezes a solução para um é diferente da solução para outro. E isso eu vou ser só um facilitador do trabalho, né? Lembrando lá o que o colega falou, né? Professor, você identificou um colega do campo, tá? Ele talvez não tenha a percepção, e isso me chamou a atenção, que talvez as pessoas não tenham essa percepção da amplitude desse trabalho. E muitas vezes você está ali focado somente em um ponto da atividade. O preço da tabela do camarão hoje. Você não tem a noção do quanto essa atividade é importante para a região Nordeste, para o Brasil, e que ela precisa ser sustentável por muitos anos. Por muitos anos. E o conhecimento, a construção do conhecimento, é a parte mais importante da sustentabilidade desse nosso negócio. É com muita sabedoria que nós chegamos no estágio que temos hoje. Muitos engenheiros de pesca enfrentaram muitos desafios na atividade, construíram as fazendas, começaram a operar as fazendas, e hoje nós estamos indo para um outro estágio, né? Então é com muito conhecimento, com muita sabedoria. Assim foi lá no passado, desde o primeiro momento que fizeram os primeiros viveiros de camarão aqui no Brasil, sempre com conhecimento, com sabedoria. E hoje nós temos esse desafio de tecnologia, de produção, de comercialização, de melhorar a nossa atividade. Então a gente precisa ficar sempre avaliando que tipo de problemas, que tipo de desafio nós temos para buscar a melhor solução do ponto de vista econômico e do ponto de vista dos outros recursos que são escassos. Tá? Então, esse nosso bate-papo informal serviu para isso hoje, tá? Para a gente refletir sobre esses nossos próximos passos, né? Uma vez que eu vou estar buscando a estruturação ainda com a fundação da universidade, com os outros recursos, com os fornecedores, tá? A gente precisa do apoio de mais colega fornecedor aí, e depois dos estados a gente está conversando, para funcionar, a gente precisa do apoio das pessoas, a gente precisa construir esse trabalho de pouquinho em pouquinho com as pessoas, tá legal? Então, pessoal,
Eu vou terminar nosso bate-papo de hoje. Foi muito legal aqui encontrar vocês hoje, tomando esse nosso cafezinho aqui. Às vezes eu esqueço de tomar o cafezinho, o negócio esquenta aqui, esfria na realidade, né? Tá? Então, um bom dia a todos aí, até a próxima, tá? Tchau, tchau.